Om Tadashivasa Marambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. O próximo tópico é Yana Karma Sannyasa, que é o tema central deste capítulo 4, né? Então, aqui o Lord Krishna, ele quis exaltar o Grihastha Yani, né? Apontando para o fato de que você não precisa, né, abandonar a sociedade para se tornar um Jnani, né? Você pode simplesmente, né, passar por todo esse processo, karma, dharma, purificar, refinar o seu intelecto, né, e obter esse autoconhecimento e ainda escolher permanecer ainda enganjado na sociedade ou não, né? Então, não existe a necessidade compulsória, né, de você ter que trocar de roupa, né, vestir essas roupas laranjas e se isolar na Índia, em algum local, né, ou num monastério, aqui ou ali. Portanto, é uma porção do Gita extremamente importante, né, porque a grande maioria dos seres humanos, eles são grihastas, né, eles vivem no mundo exercendo papéis sociais, né? Chefe de família, donos de negócio, etc, etc. Existem dois tipos de sannyasi, este é o ponto, né? Yana Karma Sannyasi, que tipo de sannyasi é esse? É um sannyasi que bota até terno e gravata, né? Nossa, mas muito estranho esse sannyasi. O cara tem terno e gravata e vai para o escritório trabalhar e volta de noite, tem que lidar com os problemas da família, etc. Sim, existe, né? Dois tipos de sannyasi, porque sannyasi significa literalmente aquele que renunciou. A renúncia superficial e externa, exterior, é renunciar à sua interação, né, com o mundo, né? Você fala, não, não quero fazer parte desse jogo do mundo, não me interessa, né? Eu quero simplesmente não participar na sociedade com toda essa problemática, né, de família, e negócios, e trabalho, e aposentadoria, não aposentadoria. Eu quero simplesmente dedicar a minha vida para o estudo e a contemplação dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, existem dois tipos de sannyasi, aquele que renuncia exteriormente à participação dele ou dela no mundo, né, para se tornar um buscador, né, muito focado, muito concentrado, né, neste processo de auto-reconhecimento, né? E existem, né, os monastérios, os ashrams, né, os gurukulas, né, por aí na Índia, de repente, existem gurukulas enrustidos ainda na floresta, com alguns, né, poucos, né, mahatmas ou yanis que vivem uma vida muito simples e que gostam de compartilhar este processo, né, de auto-inquirição e autoconhecimento, mas somente aqueles indivíduos absolutamente, totalmente sérios e dedicados a isso. Então, existem dois tipos de renúncia, né? Você renuncia à sua interação, à sua participação e se recolhe, né? Mas essa renúncia é a renúncia mais fácil, mais superficial, né? A renúncia de verdade é renunciar ao ego, né? Renunciar ao senso de identificação no corpo-mente, como o fazedor, o agente fazedor, pensador e experienciador, né? De seus parábadas, né? Então, esta segunda renúncia é aquela que conta. E aqui o Lord Krishna quer dizer, olha, vocês não precisam fugir do mundo. O mundo não é realmente um obstáculo. Comece com o Karma Yoga e vocês terão a possibilidade de desenvolver todas as qualificações através do Karma Dharma Yoga, que é o maior purificador natural do intelecto humano. E assim vocês podem obter o jnana e, no final, resolver se vocês permanecem engajados na sociedade ou não. Então, esta é o tipo de renúncia mais que conta realmente. Mas a renúncia superficial, a popular, é aquela do monge, né, do sannyasi, que vai viver longe de todo mundo, né?
Muitas vezes a gente faz essa opção devido à nossa frustração. Os desafios de viver no mundo são tantos, né? Que a gente fala, vou chutar o pau da barraca e vou fugir para um ashram desse aí. Aí chega lá, se o Swami for um Swami esperto, ele imediatamente ele faz uma leitura, ele vê que você está fugindo, aí ele manda você de volta. Por isso que o Swami Dayananda nunca dava nunca dava o sannyas para as pessoas que chegavam lá querendo sannyas. Ele dizia assim, não, a gente vai falar do sannyas depois, daqui a 3 anos. Primeiro eu vou te dar 3 anos de ensinamentos. Aí mais tarde você decide se você quer realmente abandonar a sociedade ou não, né? E eu acho que, na maioria dos casos, as pessoas não conseguem viver, né, naquele ambiente, a menos que eles já possuam uma certa purificação, né? Então, por isso que o sannyas é tão perigoso. Você, quando abandona a sociedade na Índia, né? Você se torna um sannyasi, você não pode depois voltar a desistir. Opa, foi engano, quero voltar. Me dá de novo o meu CPF, me dá meu RG e me dá os meus pertences porque eu mudei de ideia. Fala, não, não, você já não existe. Legalmente, você é uma entidade que não existe. Você abandonou a sua identidade legal. Você não pode ir para lugar nenhum, seus bens já foram, né, absolvidos pelo ashram ou pelo Estado, tá? Então, uma decisão importante que o Swami Dayananda era muito cuidadoso, né, a respeito de oferecer sannyasa aos seus discípulos, né? E aí tem outras variações de sannyasis, né? Se você vive como grihasta, e aí no final você pode, depois que você se aposenta, agora viro um sannyasi, aí tem um sannyasi que não precisa ir para o ashram, mas faz uma casinha para você no terreno, e você, tudo isso é irrelevante, né? O sannyasi é um estado de espírito, é um estado mental, é algo interior, é renunciar ao senso do fazedor, executor, experienciador, o ego que se sente, né? Então, a renúncia realmente importante é a renúncia do ego, na identidade no ego como ego, né? A renúncia da personalidade externa é superficial, mas existe uma renúncia superior que é interior, no qual nós precisamos ver o apego que nós temos ao corpo, né? E essa identidade aparente como o ego, eu. Existe somente um método para você realmente renunciar ao ego, né? Você tem que mudar a sua identidade, mudar a sua compreensão a respeito daquilo que você é, o autoconhecimento, e somente o autoconhecimento irá fazer isso. O autoconhecimento precisa, né, estar presente, esta autorrevelação ou autoelevação, né, tem que estar presente, porque como corpo, a associação ao karma não pode ser evitada, mas como a consciência, você pode transcender o karma. O corpo e mente estão integralmente, como um organismo único, né, relacionados e aganchados no mundo. Portanto, as interações são inevitáveis. Deixe o que pertence ao corpo, deixe o que pertence ao mundo, né? Deixe que o corpo interaja sem nenhum problema. Se liberta de que o mundo é real e que essas ações possam realmente adicionar alguma coisa à sua real identidade, né? Você tem que descobrir essa verdade. E você precisa de um olho, você precisa de um órgão sensorial diferente. O olho do olho, né? O olho superior, muitas vezes referido como terceiro olho, e esse olho é o olho que permite você ver a sua natureza Atma, Atma Tattvam. O seu eu verdadeiro, ele é obtido através desse olho. O olho nada mais é do que os ensinamentos dos Upanishads, que revelam, através das palavras,
que permitem que o intelecto humano desenvolva essa visão, Aham Brahmasmi, eu sou a luz da consciência que ilumina e revela este mundo aparente, né? Então, este reconhecimento é a única solução, né? Para que o sannyasa de verdade seja obtido, né? A renúncia do ego, renúncia da ignorância, renúncia da identificação, aham, corpusmi, né? Para isso, nós precisamos fazer essa autoinvestigação com a ajuda de um professor, até que eu esteja convencido de que eu não sou o corpo físico. Eu também não sou o corpo sutil, eu não sou este fenômeno complexo corpo-mente. Complexo corpo-mente faz parte do mundo, faz parte do Criador. Eu sou a consciência no qual o Criador, a criação e a criatura surgem dentro de mim. Portanto, as interações continuem se esta for a minha natureza aparente, se for o meu parábada, né? Eu não quero interferir com o meu parábada. Meu parábada é uma determinação de Ishvara, né? Eu não sou o ator no palco do teatro, né? Eu sou simplesmente a luz que ilumina o palco e todos os atores. Portanto, eu não me identifico com o ator e suas interações no palco, né? Né? Eu quero que a minha vida e meu conhecimento sejam bem alinhados, como nós vimos ontem, né? Eu não quero jamais esquecer que no plano de Nietzsche eu sou um mero ator, um ator aparente, né? Portanto, existe somente uma solução permanente, ela não é fácil, é mais difícil, é por isso que quase ninguém se interessa por esses ensinamentos, né? Porque eles requerem um intelecto mais refinado, mais purificado, porque não é fácil entrar nesse processo do Shravana, Manana e Nididhyasana. Ontem eu fui a uma festinha de aniversário de um pessoal conhecido, e aí eu encontrei uma pessoa que um ano atrás ou mais estava me prestando alguns serviços e entrou em contato com alguns vídeos do YouTube, né, do Vedanta Brasil. E ontem eu nem me lembrava disso. Ela começou a perguntar: e você está fazendo aquilo ainda? Que legal, que bacana. Eu lembro, eu assisti alguma coisa. Pá, pá. Aí hoje eu pensei, de repente eu vou mandar um link do Pílulas do Vedanta, né? Dizer assim, ó, vê aí, né? Se você se sente inclinada, dá uma olhadinha aí, né? Vê se pode te interessar. Aí eu peguei assim, mas deixa eu primeiro ver essas pílulas do Vedanta, essa coisa que o Marcelo está fazendo aí no Vedanta Brasil. Aí eu comecei a abrir um, abrir dois, e eu me coloquei na posição dessas pessoas, né, que não tem nenhuma base espiritual realmente. Elas só acreditam que a espiritualidade nada mais é do que o melhoramento do ego, melhoramento da mente, do corpo físico, né, cura, essas coisas, né? Aí eu comecei a assistir, me colocando na posição dela, eu falei assim, meu Deus, a mim tem tanto conhecimento aqui que requer uma base, e as pessoas não têm essa base, né? Aí vou mandar nada, não. Deixa ela por conta de Chuara mesmo, né? Deixa todo mundo por conta do Marcelo e as suas pílulas. Eu acho que é por aí mesmo, viu, professor? Às vezes eu me pego pensando assim, eu vejo, conheço tantas pessoas com a capacidade intelectual muito boa, inteligente, e aí eu fico pensando, alguns amigos, nossa, se essa pessoa com essa capacidade intelectual, ela conhecesse o Vedanta, mas não adianta, eu nem falo, porque é muito pessoal, tem que deixar por conta de Ishvara. Entendeu? E as poucas coisas, não só do Vedanta, de outros assuntos que a gente sabe que está rolando aí no mundo, que você tenta compartilhar, as pessoas não estão disponíveis, entendeu? Porque o Vedanta, por exemplo, ele requer uma base enorme, né? Nós somos poucos, né? Mas nós chegamos aqui trazendo conosco, né, essa base, né? Essa base que nos permite, né, embasar, né, todo esse conhecimento, né, e compreendê-los, né?
Agora, se a pessoa não tem uma base, tudo isso parece vago, parece filosofia, né? Conhecimento teórico. Então, no final, a gente tem que deixar tudo isso por conta do processo da vida. Ishvara, né? A vida é um grande professor, um grande guru. Essa renúncia precisa ser interna, e isso passa pelo Shravana Manana Nididhyasana, que não é para qualquer um. Então, o Yana Karma Sannyasi, ele é o tema central deste capítulo, né? Que requer, né, este processo que não envolve, né, a renúncia da nossa experiência no mundo, né, da nossa participação no mundo. Então, é a renúncia da ação por meio do conhecimento, sem parar de fazer ação. Então, o cara está agindo ou não está agindo, né? O senhor age sem agir, né? Como aquela passagem dizia, né? O Yana Karma Sannyas, ele continua fazendo karma, mas ele não faz karma nenhum, né? Ele não está adquirindo mais karmas. Então, como é que é essa história? Que ele faz ou não faz ações? Ele faz ações, mas não faz ações. Mas como assim? Ele não é identificado como fazedor das ações. As ações ocorrem e ele vai direcionando essas ações, né, ao Dharma, conformando, harmonizando essas ações com as leis do universo, as leis de Ishvara, mas ele sabe que ele, no máximo, né, ele está guiando esse instrumento de ações, mas as ações elas são guiadas por um passado kármico também, por diversos outros fatores que interagem com o campo das experiências humanas. Então, tem uma infinidade de fatores, né? Então, esse direcionar ao Dharma as minhas ações é um entre tantos outros fatores. Eu costumo dizer que o único exercício do livre-arbítrio relevante é aquele de conformar as suas ações ao Dharma. Porque ou a gente conforma ou a gente não conforma as nossas ações ao Dharma, né? Essa é a escolha. Agora, o resto é segundo a nossa própria natureza aparente. Alguns de nós somos mais tamásicos, outros são mais rajásicos, outros somos mais satívicos, né? Uns têm mais tendências para ação, outros têm mais tendência para preguiça, outros para contemplação. E assim, né, os gunas, as energias, elas vão configurando a nossa experiência humana. Mas a gente, sem violar o nosso Adharma, a gente direciona, a gente harmoniza ele com o Dharma. Esse é o exercício, o único exercício realmente relevante, né, da experiência humana, do exercício da escolha humana, né? Porque, caso contrário, a gente fica sempre preso. Quem é que está fazendo a escolha? Você ou as suas vássanas, né? Sim, sou eu, né? E as minhas vássanas, nós fazemos juntos. Mas agora eu não sou mais um ser movido só por vássanas. Por quê? Porque eu desenvolvi o mérito espiritual de encontrar as escrituras do Dharma. Então, se as minhas vássanas não são em harmonia com o Dharma, opa, espera aí, vamos botar um freio, um filtro, porque o meu objetivo é alinhar as minhas palavras e ações com o Dharma, apesar da pressão das minhas vássanas, né? As minhas vássanas, ao longo do tempo, elas foram se tornando sempre mais, né, dármicas, vássanas inteligentes, vássanas sábias, né, purificadas no fogo dessa sabedoria revelada, né? Então, o indivíduo, ele simplesmente vive, deixa o que é do corpo para o corpo, é mais ou menos como se você estivesse vivendo numa casa que foi sua, quando você pensava que você era o proprietário. Aí depois você vendeu e o novo comprador deixou você viver dentro. Aí você fala assim, eu continuo vivendo na mesma casa, mas só que agora eu não tenho mais o peso de que eu sou o proprietário desta casa, né? Eu não sou mais o proprietário deste corpo, eu entreguei o corpo ao proprietário dos corpos, que é Ishvara. Eu não sei como fazer um corpo, eu não sei nem como fazer a digestão do corpo, né? Da alimentação. Então a gente vai deixando tudo isso a quem pertence, a atitude muda, né?
No caso do Yanni, o que acontece? Ele vendeu a casa para o senhor, ele vendeu o corpo, ele não vendeu, ele deixou aquilo que pertence ao senhor, sem fazer uma ocupação indevida, uma invasão, dizendo, esse corpo é meu, né? Mas como que é seu? Cadê o título de propriedade? Eu tenho um certificado de nascimento. Não, você nem nasceu, mas ainda que esse corpo tenha aparecido, se ele para ser seu, você tem que ter uma escritura de compra. Quanto você pagou por esse corpo? Paguei nada, né? Então, como é que você fez? Você sabe fazer um corpo? Não sei nada. Eu era pequeno demais para saber fazer um corpo, mas ele é meu, né? Então, não, a gente deixa tudo isso ao Senhor. A gente continua usando o corpo e a mente, sabendo que nós temos uma certa responsabilidade. Como inquilinos, a gente tem a responsabilidade de manter o corpo sadio, principalmente quando a gente compreende o propósito desta carcaça, né? O propósito desta carcaça não é extrair prazeres sensoriais, custe o que custar aos outros, né? O propósito é desenvolver esta sabedoria espiritual, né? E me libertar do samsara, me libertar desta ignorância cósmica sem início, né? Portanto, aqueles cujas ações são livres de desejos e fantasias e cujas ações são queimadas pelo fogo do conhecimento, esses são chamados os sábios. Quem que os chama? Os sábios. Só os sábios conseguem identificar outros sábios. O ignorante jamais identifica o sábio. O ignorante, muitas vezes, ele é intuitivamente atraído pelo sábio, pelo Yanni, né? Mas os sábios são aqueles que compreendem, né, que aqueles que transcenderam, né, os desejos, o ego, né, as suas ações foram queimadas, o ego foi queimado pelo fogo desta sabedoria. Que transformação é essa? As interações com o mundo continuam, mas elas têm uma fragrância diferente. Objetivamente, nada mudou, né? Mas a percepção do mundo, das ações e seus resultados, ela é diferente. Não que o Yanni seja uma pedra de gelo completamente indiferente a respeito do prazer e da dor, do sucesso e do fracasso, não. Como nós vimos na aula de ontem, né, o Yanni é simplesmente metade, né, uma parte dele é ainda humano, com instintos humanos, né, que são, às vezes, animalescos, né, instintos animais, mas ele desenvolveu a sua divindade de tal modo que o impacto, né, das reações humanas, animalescas, né, são reduzidas tremendamente, né, e o tempo de recuperação é muito rápido, né? É como um paraquedas de um avião de guerra, né, que descendo num porta-avião precisa amortizar a aterrissagem, né? Então, esta situação do Yana, do autoconhecimento, ele serve para reduzir o impacto das situações da vida, as situações mais críticas, dolorosas, difíceis, né? Mesmo o pior choque pode me perturbar, o Swami diz, mas eu tenho a flexibilidade para me recuperar e continuar vivendo. Eu me lembro daquela analogia vedântica, né? De o ser humano é como uma bola de barro, né? O barro é uma representação dos elementos, né? Elementos físicos. Algumas bolas de barro, elas foram feitas de tal modo que elas contêm muita impureza, umidade. Quando ela cai no chão, ela se esparrama, né? Ela se desaba, ela é destruída e é perdida, né? Então, em analogia, tem seres humanos que, se sofrerem um choque na vida em determinados momentos, situações, jamais se recuperam, né? São pessoas frágeis, né? E depois existem aquelas, né, que são mais resistentes, que têm uma determinada força, né, pureza, né, etc., que ela cai no chão, mas ela não se esparrama, não se espatifa, ela não quebra, né? E aí existem outras, né, que elas têm uma capacidade, uma flexibilidade, uma elasticidade que ela bate e levanta,
imediatamente. Parece até uma bola de borracha e não de barro, né? Então, o Yanni é mais ou menos como uma bola que não se esparrama, não quebra, não espatifa e se levanta rapidamente, como se tivesse uma elasticidade, né? E continua vivendo de modo, né, elegante. Permanecendo sempre satisfeito e independente, renunciando ao apego, ao ego, que é o fazedor, e aos resultados dessas ações do ego, ele nunca realiza ação alguma, embora ele esteja engajado na ação, mas contradição aparente. Ele realiza ou não realiza? O corpo-mente realiza, mas ele já está identificado com a sua natureza superior, de modo tal que ele deixa a sua natureza inferior fazer aquilo que é dentro da sua natureza aparente interior, desde que, guiados por ele, a sua natureza superior, pura sátiva, guia a natureza inferior para seguir o seu movimento natural, a sua característica natural, mas sempre alinhados com o Dharma, né? Então, ele age, mas ele não age como com aquele senso egóico de que eu sou agente fazedor e desfrutador. Então, mais um outro ponto nesta sessão que eu gostaria de lembrar, que eu considero o mais importante, é no momento que o Lord Krishna descreve o Yanni, né, como um chefe de família. Ele nunca realiza nenhuma ação, embora esteja sempre engajado na ação. Naturalmente, ele se refere ao Grihastha Yanni, que ele está sempre engajado na ação, embora ele jamais seja realmente, né, cego ou enganjado na ação, como esta é a minha identidade superior, o fazedor e desfrutador. Não, ele já abandonou esta crença equivocada, né? E a sua vida é transformada deste modo. A concha é Brahmana, a oferenda é Brahmana, é oferecido no fogo de Brahman, por Brahman, né? Somente Brahman deve ser alcançado por aquele que vê Brahman em cada ação, né? Em cada interação, em cada fenômeno neste mundo, né? Esta é uma oração que nós fazemos antes do almoço e da janta, do café da manhã, né? Tudo que existe é Brahman, até a concha na praia, né? A oferenda deste alimento é Brahman, ela é oferecida no fogo de Brahman, por Brahman, para Brahman, Jiva Atma, né? Somente Brahman deve ser alcançado por aquele que vê Brahman em tudo e através de todas as suas ações, né? Então, Brahman, Parnam, Brahman, Ravi. Então, este verso, né, é descrito para um chefe de família Yanni, que vê Brahman no mundo, né? Apesar de toda essa manifestação de pessoas, coisas, eventos, né? Objetos. É o Grihastha Yani. A partir disso, sabemos que a libertação não depende do seu ashrama, não importa. Os quatro ashrama, os quatro estágios da vida, não precisa seguir aquele modelo védico no qual você passa o primeiro estágio da sua vida, passa o segundo como provedor, depois você para de trabalhar e depois você se torna um sannyasi e vai para um gurukula. Não. A libertação do samsara não depende desses quatro estágios, depende da sua maturidade espiritual, da sua sabedoria. Se houver sabedoria, todo ashram é bom para a libertação. Se não houver sabedoria espiritual, todo ashram irá produzir a escravidão ou a ignorância, aham, corpo, asmi. Uma vida sannyasa sem yana é a coisa mais arriscada que existe. Aí o Swami diz, né? É por isso que no momento em que uma pessoa toma sannyasa, se ele já é um yani, não existe nenhum problema. Ah, você já é um yani? Ah, você já sabe, já entendeu? Já caiu a ficha? Ah, sim, então tudo bem, pode entrar. Você pode ser um sannyasa, né?
Então, este yane já realizado, que tomou sanyas depois da realização, é chamado de vidvat sannyasa, né? Caso contrário, imediatamente ele deve ter facilidade para a busca do conhecimento. Se ele não for yane, ele precisa já estar preparado para o yana, porque essa é a condição mais próxima da renúncia total do ego. Ou eu deveria ser um yana, ou eu deveria estar qualificado para a busca do yana, né? Então, esses são os dois que devem e podem ser aceitos para se tornarem sannyasis, porque é complicado, né? Mas se eu não sou Yanni, e se eu não estou realmente interessado em Yana, mas eu estou fugindo do mundo, o risco é monstruoso de ser admitido como sannyasi. E é por isso que o Swami Dayananda e o Swami Shimayananda sempre diziam, não, eu não dou sannyasi, eu dou os ensinamentos e lá para frente a gente vai falar novamente sobre isso. E aí o Swami, aqui o Swami Paramarthananda, que iniciou esse processo com o Swami Shimayananda, Swami Dayananda era um colega do Swami Paramarthananda, né? Eles eram Guru Brothers, né? Eles eram brothers, irmãos do mesmo Guru. Guru Shimaya tinha Dayananda e tinha Paramarthananda. Paramarthananda era um baby discípulo, né? Muito jovem, mas eles eram Guru Brothers, né? E ele conta aqui que o Shimaya, ele não dava iniciação, ele dava os ensinamentos por muitos anos, né? E ele dizia, depois de todos os ensinamentos, você vai obter o Yana, aí você pode fazer o que quiser. Você pode casar, ter filhos, né? Abrir um negócio. Então, é tão simples que eu mesmo estou procurando uma esposa para me casar. O Swami Shimaya fazia uma piadinha brincando assim, né? Não tem problema nenhum, você pode fazer tudo, né? Qualquer ashrama vai ser maravilhoso se você tiver o yana. Então, este segundo tópico, brilhantemente intitulado Yana Karma Sannyas, e pode ser traduzido como a renúncia interior através do yana. Em seguida, o terceiro tópico apresentado por Krishna Guru, ele fala sobre Yana Sadhana Palani. Então, ele vai falar sobre as sadhanas necessárias para obter esse autoconhecimento, né? Quais são as preparações, as qualificações necessárias. Krishna fala sobre algumas sadhanas conhecidas, ok? Quais são elas? Brevemente, né? Ele lembra a gente a reverência e a adoração que fazemos através de Ishvara, né? Para com Ishvara, uma divindade que é um representante de Ushyara. Em outras palavras, você precisa se tornar um ser humano religioso, espiritual. O que é a religiosidade? A religiosidade é quando você compreende que existe um Criador e você é grato pela oportunidade, né? Então, você entra nesse processo do relacionamento consciente e deliberado entre a criatura e o Criador, né? No qual você é grato, no qual você adora, você dedica as ações ao Criador com total reverência, né? E gratidão pela oportunidade. Depois, a outras disciplinas, você vai ter que sacrificar a sua ignorância, o desejo pelos objetos dos sentidos, de prazeres sensoriais, aquilo que você quer, né? Então, as interações não são mais para obter aquilo que você quer, né? Mas as interações são feitas com espírito de devoção, adoração, sabendo e lembrando que o meu objetivo aqui é o meu crescimento espiritual e não a obtenção de prazeres sensoriais, né? Eu recebo tudo como prasada e sempre grato pela oportunidade de aprendizagem neste processo de processamento de Punya Papa. Como eu disse, até mesmo a comida pode ser considerada e oferecida ao Senhor antes de nós comermos, né? Interiormente. Depois nós falamos sobre o domínio da mente. A mente é mais difícil de ser vigiada, né? De ser monitorada, regulada e dominada, né? É o nosso equipamento primário.
e existem ignorâncias que aparecem nessa mente, e a gente precisa desenvolver um certo entendimento a respeito dos pensamentos ignorantes e os pensamentos sábios. Os pensamentos ignorantes irão reforçar essa ignorância cósmica, essa alta ignorância, portanto, nós precisamos identificá-los e não surfar em todos eles. Quando a gente surfa nesses pensamentos autolimitantes, autoinsultantes para aquilo que nós somos, a gente está reforçando, né, essa ignorância. Então, o controle da mente ela é mais difícil e ela é mais facilmente alcançada após nós tivermos a disciplina dos órgãos dos sentidos e os órgãos das ações, né? Então, o Swami, mais uma vez, apresenta o exemplo de um cachorro. Você leva o cachorro para passear, né? Mas muitas vezes o cachorro ele vai te guiar e você já não guia o cachorro, né? Então, o que é o cachorro aqui? O cachorro são as suas vasanas, ou você tem controle das suas vasanas e dos pensamentos que elas produzem, ou você é escravo dos seus pensamentos. Os pensamentos te governam, né? E os pensamentos, neste caso, quase sempre, eles são impuros, são ignorantes. A perna pode ir quando o olho se foi, a mente pode ir quando a perna vai, o homem pode ir quando a mente se foi, né? Então, isso aqui é uma outra passagem de um outro texto, né, que eu não conheço. Eles cantam, traga tudo isso, portanto, Samma Yajanaha, a disciplina mental. Eu vou, né, de acordo com as escrituras, né, de acordo com esta sabedoria revelada, eu vou permitir a minha vida, né, ser conduzida, né? Então, ele falou sobre o Dravya Yajana, os sacrifícios materiais. Sacrifícios materiais incluem doações, dana, a caridade é parte desse aspecto do Karma Yoga, né? A moderação em tudo, né? A indulgência é fraqueza, o excesso de indulgência é fraqueza maior ainda. Tapas significa sacrifícios, moderação, né? O caminho octuple do Ashtanga Yoga, que foi muito exaltado pelo Swami Paramarthananda neste capítulo 4 também, né? Então, a recitação dos mantras védicos também, né? E depois ele concluiu entre as poucas sadhanas que ele apresentou, ele exaltou muito o Parayana, né? A transmissão oral de um texto das escrituras, né? Com conhecimento do significado ou sem conhecimento. Então, essas repetições puramente mântricas ou como ensinamentos, né? Elas têm o poder de purificar a mente, né? Uma grande sadhana. Ele falou sobre o Yana, né? O Yana Yoga, né? Dois tipos de Yana Yajana. Um é o conhecimento espiritual, que é o conhecimento mais elevado e sagrado, que é o autoconhecimento, como apresentado nos Upanishads. Adquira o autoconhecimento, quaisquer outras disciplinas que você tenha que conhecer, conhecimento da língua, porque você aprendeu as escrituras através de um idioma ou até mesmo na língua portuguesa. Você pode evitar o ensinamento, o conhecimento da língua sânscrita, mas você não deve evitar o conhecimento das escrituras. O Vedanta é uma ciência lógica, elegante, brilhante, incontestável, né? Alguns pensamentos, não muitos, pelos menos alguns, eles são chamados de aparavidya, ciências subsidiárias, algumas ciências auxiliares chamadas Veda Angani. Tudo isso é parte da ciência dos Vedas, conhecimento espiritual revelado. Depois, no final, ele falou sobre o pranayama também, a prática do pranayama, uma outra sadhana maravilhosa. E se você fizer pranayama, você lembre de incluir o Criador. A devoção deve estar presente
e a reverência em nome do Senhor, porque você está regulando os pranas, sabendo que os pranas também é o Senhor, né? Então, nós estamos manipulando, disciplinando, regulando os pranas, não simplesmente mecanicamente para me sentir melhor, não, eu estou fazendo isso com espírito de devoção, em nome do Senhor. Você vê, qualquer prática religiosa, espiritual, apresentada nos Vedas ou no Vedanta, elas incluem Deus, incluem o Criador, né? Então, o que é uma meditação vedântica? É uma meditação em um ou qualquer que seja aspecto de Deus. Ah, não, mas a meditação é focar. Ok, eu vou focar na minha respiração. Ok, mecanicamente, sem compreender. Não, eu estou focando na natureza de Deus como o ar inteligente, o ar vital que dá vida a todos os seres vivos. Então, não é mais uma prática mecânica, né? Que não compreende realmente a essência dos pranas, né? Então, eu estou fazendo pranayama, né? De modo védico. Qualquer meditação vedântica é um modo de regular a mente, purificar a mente, né? Trazendo ela para um objeto de meditação ou contemplação. E esse objeto de meditação é sempre Ishvara. Então, se você quer meditar em alguma coisa, medite em Ishvara, em vez de meditar na parede, meditar nisso, meditar naquilo, entendeu? Ou se você quer meditar na parede, né? Fazendo um tipo meditação zazen, veja Deus na parede, né? E veja, olha só os elementos, né? Primários formados através das três energias que aparecem sólidas para mim, mas você, parede, você não me engana, você é simplesmente o Criador, você é Brahman, né? Então, dentro do âmbito do Vedanta, os buscadores são indivíduos religiosos e espirituais. E todas as práticas envolvem Deus. E pranayama precisa ser visto do mesmo modo. E ele foi mais além de tudo isso, ele foi vindo, né, desde o controle, né, mais lá em cima da mente, dos órgãos, depois dos pranas, e agora ele fala sobre você também precisa de uma certa vigilância controlando o que você faz com o seu corpo físico, porque o complexo corpo-mente é um organismo integrado, né? Você não pode negligenciar o corpo físico. Então, como é que eu vou fazer para, né, manter o corpo físico também em saúde? Existem exercícios e, principalmente, um certo hábito alimentar, né? De saber o que você está botando dentro do corpo, né? A disciplina na alimentação. Aquele peso extra irá desaparecer, né? A digestão vai melhorar, os pranas irão melhorar, a sua mente irá melhorar. É um complexo integrado, é único, né? No capítulo 6, Krishna Guru vai falar mais ainda sobre como cuidar do corpo físico para facilitar esse processo de assimilação e internalização do autoconhecimento. Portanto, Krishna falou sobre muitas dessas práticas religiosas que aqui, para quem não seguiu essas aulas, são colocadas como yajanas, ou yajanahas, né? Yajanas são práticas religiosas, são práticas espirituais que são igualmente religiosas, porque envolvem a devoção a Ishvara, a reverência a Ishvara. Toda e qualquer prática religiosa na qual a reverência, a devoção, a gratidão a Ishvara está envolvido, né? Ela é referida como yajanahas. O Krishna Guru também falou sobre a importância do professor. Portanto, devemos abordar um professor que possa transmitir esse ensinamento. Existem diferentes tipos de professores, como nós vimos, de guru, né? Tem o guru que inspira, o guru que inicia, que dá a bênção, etc. E tem um guru que ensina. Ensina o quê? Os meus ensinamentos. Não, ensina os ensinamentos revelados, né? Porque os ensinamentos védicos, vedânticos, eles não foram originados
pela mente humana, mas foram revelados para a mente humana. Isso é uma diferença monstruosa. Qualquer ensinamento que tenha sido originado da mente humana é inerentemente limitado, né? Possui os viés daquela mente humana também. Então, se a gente tem qualquer dificuldade a mais de compreender a diferença entre os ensinamentos revelados e os ensinamentos humanos, basta a gente compreender que a mente humana é limitada e ela é sempre sobre a pressão das nossas vasanas, né? Os nossos viés humanos, né? Mentais. Portanto, precisamos sim de um guru que possa trazer os ensinamentos essenciais das escrituras de uma forma que eu possa entender sem distorcer os ensinamentos. E ele pode esclarecer as dúvidas. Eu não consigo contatar o autor desses textos nos quais nós nos baseamos, né? São os comentários do Gita segundo Shankaracharya, né? O Shankaracharya já não existe fisicamente há mais de 1.300 anos. Ele escreveu muitos livros, muitos comentários, muitos Brahma Sutras maravilhosos, mas quando eu tenho uma dúvida, eu não posso mandar um e-mail para ele, eu tenho que me referir, me voltar para o meu guru, né? Portanto, a importância do guru. Que você obtenha este conhecimento pela prostração, pelo serviço e pela investigação adequada. Os sábios irão transmitir este conhecimento revelado para você. Então, estes conhecimentos vedânticos, eles precisam ser transmitidos por um guru, por um professor, né? Por um teacher. Caso contrário, nós teremos muito mais dificuldades de compreendê-los e assimilá-los de modo efetivo, real, né? Transformador. Que você tenha um guru, um guia espiritual, que você o reverencie, que você o respeite, né? Servir o guru, adorar o guru, isso tudo nós vimos na aula anterior, né? Isso não deve realmente possuir um sentido literal, místico, mas nos gurúkulas daquele tempo, servir, adorar significa ter realmente respeito pelo guru. Tem pessoas que me contatam sem nenhum respeito, sem nenhuma compreensão do relacionamento guru-discípulo, entendeu? E aí, cara, ó, aqui eu vi essa coisa aí, achei legal. Ah, pá. Aí quando você vê, eu quero trocar umas figurinhas com você. Você acredita, Marcelo? Aí é uma atitude totalmente inadequada para entrar num relacionamento sério, discípulo-guru, né? Então, você tem que ter respeito, uma atitude positiva, né? De reverência e servir. Servir porque o guru, naquela época, sabia, ó, os caras chegam aqui, eles estão cheios de rajas e tamas, eles têm que fazer alguma coisa, senão eles piram. Eu não posso ensinar as escrituras 12 horas por dia, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai cozinhar, vai fazer algum trabalho, serviço no gurúkula, né? Servir o gurúkula. Isso também é parte da sadhana, servir o gurúkula, servir o guru. E o Krishna continua falando sobre mais outras sadhanas. Aquele que tem fé, aquele que é devotado e cujos órgãos são controlados, alcança o conhecimento. Tendo alcançado este conhecimento, ele alcança a paz suprema, que foi o verso que nós vimos na aula de ontem, né? A paz suprema, que você tenha fé nas palavras das Escrituras e que você tenha a pré-qualificação necessária para abordar um professor, um guru. Quais são as pré-qualificações? Paciência e humildade, que é raro já encontrar essa pré-qualificação, né? Portanto, somente então você vai ser capaz de receber e digerir essas declarações upanishádicas, que parece loucura, parece até, né, uma viagem, parece uma viagem do ego do guru ou do Yanni, parece superstição, né?
Parece lógico, mas você certamente terá a possibilidade de fazer muitas perguntas, mas jamais rejeite as escrituras e o guru. Como eu digo, se você quiser rejeitar o guru, tudo bem, mas jamais rejeite as escrituras. Permaneça sozinho com as escrituras, jamais rejeite as escrituras. Quer ficar sozinho, sem ajuda? Tudo bem. O seu ego não permite um ajudante, um guru? Tudo bem. Mas mantenha as escrituras, né, até que você desenvolva a humildade necessária, que é uma pré-qualificação para abordar um guru. O guru não tem nada a perder se você o rejeitar, as escrituras não têm nada a perder, Ishvara não tem nada a perder, e o discípulo também não tem nada a perder, como eu disse no outro dia para uma pessoa do nosso grupo, né? Parece que a pessoa se perde, mas não. Ela pega um caminho no qual ela vai ter que passar por mais sofrimento, né, no samsara, como parte desta purificação. Ah, não, não, vou voltar para o samsara. Tudo bem, volta para o samsara. Você não se perde, não. Né? Você simplesmente vai precisar de mais sofrimento, né? A doença do samsara, antes de você estar mais bem preparado para retornar ao Guru e às escrituras do Vedanta. Então, é tudo, não custa nada, as escrituras da nossa tradição são disponibilizadas gratuitamente. Aqui o Swami diz mais uma vez, o guru da nossa tradição não cobra nada. Esses ensinamentos não foram criados por nenhuma pessoa, eles pertencem ao Criador, portanto, ninguém pode possuí-lo e ninguém pode cobrar dinheiro. Você vê isso no Brasil, todo mundo cobrando dinheiro, sempre. Querendo viver, fazer disso uma carreira profissional, diluindo os ensinamentos, distorcendo os ensinamentos, né? Não, os nossos gurus tradicionais não cobram, não existe custo, tudo é grátis porque tudo pertence a Ishvara. Ok, então nós vamos concluir este resumão no início da aula da próxima semana. Marcelo, você, assim que você puder, manda o capítulo 5, eu quero começar a dar uma lida nele. Ok? E that's it for today. Isso é tudo por hoje. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, obrigado, meus queridos do Vedanta Brasil. Até a próxima, Ishvara permitindo. Arrivederci. Tchau, tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem a
o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.